Fala aí pessoal, hoje eu vou estar comentando sobre IPOs, que são a estreia de uma empresa na bolsa, e vou comentar se isso representa oportunidade ou uma cilada para os investidores. E o que é o IPO? O IPO é uma sigla em inglês para Initial Public Offering, que em português significa oferta pública inicial, ou seja, é o momento inicial da empresa, onde ela para de ser uma empresa fechada e ela começa a ser uma empresa de capital aberto com suas ações negociadas dentro da bolsa. E por que as empresas fazem o IPO? O IPO é um processo complexo e muitas vezes ele pode ser muito custoso para a empresa. Mas, apesar disso, é um processo que gera uma série de benefícios e por isso muitas empresas optam pela abertura de capital e a gente vai discutir um pouco agora sobre quais são esses benefícios. A primeira vantagem, que é a mais óbvia, é o acesso a capital, pois quando uma empresa faz o IPO, ela vende uma parte do seu negócio para captar recursos que serão investidos posteriormente. Como, por exemplo, quando a empresa faz um IPO e vende 1 milhão de ações a R$10, eles levantaram 10 milhões de reais que serão reinvestidos para poder aumentar o negócio. Posteriormente, após o IPO, as ações começarão a ser negociadas livremente na bolsa, e nesse caso, a empresa não terá nenhum benefício ou prejuízo dadas as operações. O dinheiro que vai para a empresa é só aquele da oferta inicial, o resto é apenas o dinheiro trocando de mão entre acionistas, especuladores e instituições financeiras. Outra vantagem de levantar capital dessa forma é que, diferente de um financiamento, as ações não têm vencimento e nem prevêem um retorno específico. Com isso, os acionistas eles assumem um risco onde eles não sabem qual vai ser o retorno que essa empresa vai ter. Então, esses 10 milhões que a empresa captou através do IPO não tem nenhuma garantia para o investidor que vai ter algum retorno no futuro. Outra vantagem é a liquidez que a abertura do capital gera para a empresa e para os seus controladores. Pois, por exemplo, quando você tem uma empresa fechada e um diretor ou algum controlador quer vender um pouco da sua participação, ele não consegue fazer isso. Mas com a abertura do capital, ele consegue livremente negociar suas ações ao preço que está no mercado. Então, se por algum motivo o diretor achar que está muito caro, ele pode vender as ações deles e diminuir a participação na empresa. Ou o contrário também. Quando ele acha que está muito barato, ele pode comprar essas ações e aumentar ainda mais a participação da empresa, trazendo assim benefícios que ele não teria no caso de uma empresa de capital fechado. Outra vantagem vem no quesito da imagem da empresa. Quando a empresa abre o capital, ela tem que ter uma transparência muito alta, que a empresa fechada não tem essa necessidade. Então, com isso, bancos, investidores, instituições financeiras, eles podem tomar decisões muito mais assertivas, já que eles conseguem ver com transparência o que a empresa está fazendo, os resultados e como isso pode apresentar riscos ou benefícios para eles. Mesmo com essa série de benefícios para a empresa, alguns IPOs podem representar certas armadilhas para o investidor. A gente vê, por exemplo, que a legislação exige que para abrir o capital, a empresa apresente 3 anos de balanços auditados. Ou seja, a empresa pode, por exemplo, existir há 50 anos e os únicos resultados que vão ser divulgados são os dos últimos 3 anos. Em grandes casos, isso pode representar uma ilusão para o investidor, pois o investidor pode pensar, nossa, essa empresa é ótima se esses resultados forem muito bons. E com isso a empresa vai ser vendida a um preço muito acima do valor justo, já que o que vai ser precificado pelos investidores são esses últimos 3 anos que foram muito acima da média do que é a empresa. Um fato que comprova isso é ver os momentos que aconteceram os IPOs mais recentes. A gente vê aqui que em 2020 ocorreram 28 IPOs. No ano de 2021 ocorreram 46 IPOs. E nos anos de 2022, 2023 e também nesse ano de 2024 ainda não ocorreu nenhum IPO. Por que isso acontece? Olhando para o gráfico do Bovespa, a gente vê que entre 2020, após o crash do Covid, até meados de 2022, o Bovespa teve uma alta muito expressiva. Então, muitas empresas acabam se beneficiando desse momento de euforia do mercado para vender assim suas empresas. Porque nesse momento, os investidores eles não estão se importando muito com o preço, eles acabam basicamente comprando qualquer coisa, porque a expectativa de valorização está muito alta. A gente vê que no final de 2021, pegando aqui, por exemplo, em outubro, até 2024, houve uma alta de 24%. É uma alta, sim, mas ela não é tão expressiva quanto o que aconteceu entre 2020 e 2021. Isso porque o mercado está um pouco resiliente e pessimista. Então, nesse momento, as empresas não fazem o IPO, pois elas não podem se beneficiar da euforia
para vender sua empresa a um preço um pouco maior do que o valor justo dela. Vindo no site do Banco Central, a gente pode ver o que aconteceu com a taxa Selic durante essa época. A gente vê aqui que, em meados de 2019, a taxa Selic veio caindo constantemente, saindo de 6,5% para 2% em agosto de 2020, onde durou até março de 2021. E foi justamente durante essa época onde as empresas realizaram mais IPOs. Isso porque, além deles terem os resultados impulsionados por poderem pagar menos dívida, já que a taxa está menor, os investidores eles sentem mais apetite ao risco. Por quê? Basicamente, se o investidor for emprestar dinheiro para o governo nessa época, ele estaria recebendo 2% ao ano. Então, nesse caso, a renda variável acaba sendo muito mais atrativa, pois para ele não tomar nenhum risco emprestando dinheiro ao governo, o retorno é muito baixo. Então, nisso, os investidores procuram ir para a bolsa e investir em empresas para buscar retornos maiores. Mas o que aconteceu logo depois de março de 2021? A gente vê que a taxa Selic veio aumentando de forma brusca, até chegar em 13,75% em setembro, agora vem caindo e recentemente numa estabilidade, mas a gente vê que mesmo com essa queda recente, não foi suficiente para as empresas fazerem um IPO. Justamente porque o custo de capital está alto, os investidores estão pessimistas, então nesse momento não se mostra nem um pouco atrativo para as empresas realizarem IPOs. Vindo no site do Quant Brasil, tem uma tabela que mostra todos os IPOs recentes, feitos desde 2020, e seus retornos. Com isso, eu vou utilizar essa tabela para fazer uma simulação no Excel sobre qual seria o retorno caso a gente tivesse investido em todos os IPOs que foram feitos desde 2020. E agora no Excel, primeiro eu vou ter que fazer um pequeno ajuste nessa tabela. Isso porque as empresas Cash 3 e a Aere 3, que estão dando como se tivessem retorno positivo, na verdade, apresentaram uma distorção e esse não é o retorno verdadeiro. O retorno real seria negativo. Mas para não prejudicar tanto a amostragem, eu vou excluir essa linha e fingir que elas na verdade não estão na tabela. E agora de que forma eu vou fazer a simulação? Eu vou fazer a simulação como se eu tivesse investido R$1.000 em cada uma dessas empresas. Então colocando aqui R$1.000 como valor inicial de cada uma delas, a gente pode somar e ver que no total seria investido R$60.000, pois são 60 empresas na amostra. E agora vamos ver qual vai ser o valor final que nós teremos em cada uma dessas empresas. E agora vamos ver qual foi o valor final que cada uma dessas empresas gerou para a gente. Para isso, basta pegar esse valor inicial e multiplicar pela valorização ou desvalorização que a empresa teve. Somando o resultado, a gente vê que a gente teve um prejuízo de R$20.000. Ou seja, o montante que a gente vai ter no final vai ser esse valor inicial mais esse valor do prejuízo. Ou seja, investindo R$60.000 nos IPOs, a gente vai ter um resultado de R$39.000. Uma redução muito significativa no nosso capital. E se a gente dividir esse valor da variação final sobre o valor inicial, a gente vê esse prejuízo em porcentagem, que foi de 35%. Mas você pode pensar, poxa, você pegou esse dinheiro e distribuiu igualmente entre todas as empresas que fizeram IPO. Será que se você fizesse um critério melhor de escolha, você não poderia ter um retorno melhor? Essa é uma afirmação muito difícil de saber, até porque como você vai saber que uma empresa é ruim ou é boa, dado somente os critérios do IPO? Hoje em dia é fácil você falar, por exemplo, eu nunca investiria na Trade 3, que é a Traders Club, uma empresa muito ruim. Mas na época ela não era vendida como uma empresa ruim, na época ela era considerada uma boa empresa. Por isso ela foi vendida por um valor alto, e agora que veio a realidade, ela desvalorizou quase 95%. Só que, mesmo se você escolhesse somente as empresas boas, você poderia ter um retorno muito maior se você só esperasse um pouco depois do IPO e esperasse para poder comprar a preços menores do que o preço que elas foram vendidas durante o IPO. Vou mostrar aqui que para a maioria dessas empresas, houveram momentos onde você pode comprar ela mais barato do que no IPO. Olhando para a Cury 3, a gente vê que o IPO foi em R$10,39. Em diversos momentos ficou abaixo desse valor. Chegou a R$7, R$8, R$6. O RVR3
a gente vê que logo assim que fez o IPO foi a 22,31, um pouco depois caiu para 20,90, depois disso não caiu mais, mas houve uma pequena oportunidade logo após o IPO. CXSE3 fez o IPO a 10,01, diversos momentos ficou abaixo, chegou a 7, 6 reais, em diversos momentos por um longo período de tempo. REC-V3 abriu a 16,24, um pouco depois do IPO ficou a 13, então outra oportunidade de comprar abaixo do preço do IPO. GGPS3 abriu a 12,80, chegou a ser cotada a 10,35, 11,96, mostrando mais oportunidades. A 3R foi a única empresa dessa amostra que não foi negociada abaixo do preço do IPO. O IPO foi de 20,35 e depois disso somente valores maiores. Live3 IPO a 8,63, chegou a cair abaixo de 5. IntBR3 fez o IPO a 20, recentemente caiu 16,90. TFCO4 fez o IPO a 9,5, chegou a cair até a 8,89. Vamo3 fez o IPO a 7,68, recentemente chegou a 7,25. PLPL3 fez o IPO a 9, ficou muito tempo abaixo disso, chegou até a 2,33, abaixo de R$2. Soja3 fez o IPO a 16,30, chegou a cair abaixo de 11 até abaixo de R$10. E a LMD3 fez o IPO a 17,40, diversas vezes chegou a cair abaixo de 11 até abaixo de R$10. Com isso a gente vê que dentro dessa amostra de 60 empresas que fizeram IPO recentemente, a gente vê que só valeu a pena entrar no IPO em uma empresa, que foi a 3R Petróleo. Todas as outras empresas houveram momentos em que a cotação ficou menor do que a do IPO, mostrando assim que o IPO não é a melhor oportunidade de entrar em uma empresa. Vale muito mais a pena você esperar um pouco, aguardar os resultados, ver se as cotações vão cair, ver se a empresa realmente é aquilo que ela foi vendida, se ela é realmente uma empresa boa ou se você vai cair em uma armadilha pura. Eu, pessoalmente, prefiro ficar de fora de IPOs. Eu prefiro esperar pelo menos 5 anos para ver se a empresa vai se provar no mercado, se ela vai se mostrar competitiva e lucrativa, para aí sim tomar a decisão de investimento. Por esse vídeo é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão podem deixar nos comentários. E até a próxima. Valeu!